Bom, beleza. This meeting is being recorded. Bom, galera, é o seguinte, ó. Deixa eu só mudar aqui. Eu sempre esqueço, cara, que quando muda a tela aqui, tem que... Então, hoje, na verdade, ó, é para a gente falar um pouco sobre... Falar sobre esses... Né, um pouco dessas siglas que vai vir. Então, seria aí... Falar do trilema dos investimentos, né, que é o retorno, segurança e liquidez, que são coisas que a gente vai ter que usar sempre para quando a gente vai fazer nossos investimentos, tá bom? Então, a gente vai comparar aqui o trilema com a tríade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, em seguida, eu vou explicar um pouco o que é renda fixa, e a gente tem que se debruçar sobre isso, porque esse termo aqui, às vezes, enrola muito assim a cabeça no começo, tá bom? E depois nós vamos falar sobre as formas de rentabilidade dos ativos, que é o que a gente estava batendo um papo agora disso aí. Vamos falar também sobre quem oferece esses ativos, de onde vem, quem oferece, é o banco, é o governo, enfim, essas coisas, né? A poupança e as suas desvantagens, e os ativos, né? CDB, LCI, LCA, nós vamos pegar um pouco. Vamos falar das nomenclaturas deles, mas aí quando chegar lá, a gente entra, eu falo algumas coisas, porque assim, gente, no começo, não tem que ficar decorando. Eu vou trazer as informações, vocês vão ter esse material, mas assim, não se preocupe em decorar tudo agora, tá bom? Porque o mais importante é o entendimento do que é decorar, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre essa questão do trilema, porque na aula passada nós falamos sobre a tríade dos investimentos, que é você falar sobre o objetivo que você tem, por isso que nós falamos de sonhos, falar do quanto tempo, né? O tempo pode ser o tempo que você vai deixar para investir, ou o tempo que você quer ter. Então, tudo aqui é uma definição sua. Você define um objetivo, eu quero comprar o carro. Aí o tempo eu quero comprar o carro daqui a um ano, ou de acordo com o dinheiro que eu tenho, quanto tempo eu vou levar para comprar esse carro? Então, você define de acordo, né? Você vai estabelecer, você pega essas três coisas, elas se misturam de acordo com o que você quer alcançar. No caso do trilema, você vai ter que escolher uma dessas coisas, né? Você sempre vai acabar perdendo uma ou outra. Você não consegue ter todas elas, porque assim, o que vai estabelecer a segurança, o retorno e o potencial? Bom, o próprio nome diz, segurança. Se você quer algo seguro, provavelmente você não vai ter talvez aí um retorno desse investimento tão alto. Você primou pela segurança, mas aí você não vai ter um retorno alto. Geralmente, quando se atrela, eu quero segurança, a pessoa também está pensando na liquidez. Ela está falando, o que é a liquidez? É você falar, eu quero meu dinheiro de volta, ele já está na sua conta. Tudo bem? Ou você já pode acessar ele em um dia ou no máximo 2 dias. Mas, enfim, a liquidez dele é muito mais rápida do que, por exemplo, você vai ter CDB que você vai investir, só pode tirar depois de 3 anos. Então, você tem que esperar finalizar para poder retirar o dinheiro. Então, vão estar sempre ligados. Então, assim, ó, segurança. Bom, se eu quero uma coisa segura, provavelmente, não é provavelmente, mas não vai ser o rendimento grande. Porque, assim, se eu te oferecendo um rendimento alto, mas eu falo, ó, Edson, só que assim, se você vai emprestar esse dinheiro aí, o rendimento eu vou te pagar é alto, tá? Eu vou te dar uma taxa de retorno bastante alta. Porém, tem risco. O risco é maior do que você investir naquele lá. Então, você vai definir, tudo bem. Aí você vai fazer um estudo, sei lá, você vai tentar se informar sobre aquele ativo, vai falar, vale a pena eu correr esse risco, tá? Então, uma das formas você ter um retorno é o risco ser maior. Ou a liquidez ser mais prolongada. Por exemplo, vou deixar o dinheiro por 3 anos. Então, poxa, você vai deixar o dinheiro com o cara lá, durante 3 anos ele vai usar o seu dinheiro para fazer um monte de coisa. Então, ele tem condições de te dar retorno maiores, tá? Significa que vai ter mais risco, mais segurança? Vai depender da instituição, né? A princípio, o risco sempre existe, né? A princípio, o risco sempre existe, mas está atrelado dentro daquela questão do FGC também, tá certo? Então, por isso que eu falei um pouquinho aqui, nós falamos da CETIP, que agora faz parte da Bolsa, que a CETIP se fundiu com a agora é uma coisa só.
Então, você vai... Ah, aquele título ali, eu comprei, ele está lá na bolsa? Opa, não tá? Por que não está registrado aí esse documento? Como que eu vou ter prova que eu investi, eu comprei esse ativo seu? Alguém, né? Alguém liquidou o meu dinheiro, mas não... Cadê meu documento? Né? Tá, foi liquidado, mas não foi feito a custódia. Então, esse é um ponto. E, às vezes, se você quer liquidez, portanto, se você quer o seu dinheiro mais rápido, poxa, eu te empresto dinheiro, mas amanhã eu já quero ir de volta. Você fala, mas como que eu vou trabalhar com esse dinheiro se você já está aqui? Não tem nem como eu te dar uma rentabilidade alta. Né? Você não me deixa nem trabalhar com ele. Então, o trilema é isso. Você vai olhar e vai falar, poxa, o que eu vou escolher aqui agora? Eu vou, de repente, correr um pouco mais de risco e ter um pouco mais de retorno? Vou correr risco e um pouco mais de tempo, os dois juntos, e enfim, você vai definir o que você quer, tá bom? Você sempre vai ter que abrir mão de um ou até mesmo de dois desses pontos, certo? Fez sentido para vocês? Fez total. Então, beleza. Prosseguindo, o que acontece? Ó, o que acontece? Então, nós falamos lá do sonho, dos objetivos. Nós sempre vamos ter que usar esses dois juntos, tá certo? Então, você vai pegar lá, você tem o seu objetivo, fez lá, você definiu quanto tempo de dinheiro. De acordo com isso aqui, se você fala, pô, se eu posso deixar mais um tempo, então, de repente, eu consigo pegar uma rentabilidade maior, tá certo? Olha como uma coisa vai ligando com a outra. Você fala, ó, eu defini que eu posso, ó, eu quero comprar meu carro, ou sei lá, o que você vai comprar, só daqui daqui a 3 anos. Então, bom, posso deixar um pouco mais de tempo, vou buscar lá um título, algum tipo de investimento. Acho que o Edson caiu. É, eu vou... Então, tá. Então já que eu sei disso, eu vou fazer o quê? Eu vou, né, aproveitar, deixar ter mais tempo, então eu vou procurar alguma coisa que tenha todo esse tempo e que vai me dar esse rendimento maior. Fez sentido a ligação dos dois aí? Casar as duas coisas? Olhou primeiro a tríade para pensar no que eu quero, quanto tempo eu quero, quanto eu tenho de dinheiro, para quando eu quero, né? Eu vou fazer aporte de tanto e tanto tempo, dentro dessa liquidez, dentro dessa segurança. Fez sentido para vocês aí? Sim, doutor. Acho que isso é fácil de absorver, né? Quanto maior a Então, assim, ó, rentabilidade, maior o risco, né? isso aqui, gente, é a base de tudo. Você vai fazer meio que inconsciente, né? Mas isso aqui vai estar sempre atrelado aos investimentos que eles vão fazer. Bom, agora vamos entender o que é renda fixa, né? Na verdade, o que é? Você emprestar dinheiro para algum emissor, um banco ou o próprio governo, né? Um título, né, que você vai comprar de dívida ou de empréstimo mesmo, né? E as condições de pagamento, né, dessa dívida, porque a instituição passa a ter uma dívida com você, né? As regras, os valores, o quanto você vai ganhar é determinado ali naquela hora. Ó, você vai comprar esse CDB e eu vou te pagar. Eu que caí aqui? Foi. Opa, mas aí ou peraí? Vou desconectar aqui. Se machucou não, né? This meeting is being recorded. Quem caiu? Fui eu? Foi você. Voltou aí? Voltou. Voltou. Tá me ouvindo? Tá, beleza. Cara, onde eu parei? Onde que eu parei disso? Você estava no final do trilema aí, né? Peraí. Pode falar. Deixa eu pôr meu fone aqui, porque eu baixo para não ficar dando eco. Mas aí. Eu parei onde aí, galera? Pode falar. Você estava no final do trilema aí do objetivo, Peraí. o Vai valor falando aí. Aí, vai falando. e o prazo, né? Ah, então tá. Peraí, eu vou voltar aqui já. Caramba, eu achando aqui que estava indo. Fui embora. Vamos lá. Deixa eu ver.
Então, vamos lá. Opa. Gente, eu já estava nessa comparação aqui com vocês? Exato. Tá, beleza. Estava Bom, encerrando ela. estava encerrando ela, então, era isso aí. Na verdade, sempre vai ter um objetivo, estabelecer o quanto você tem de dinheiro para investir, né? Nós vamos fazer isso quando a gente for fazer o simulador do Tesouro Direto, vocês vão enxergar isso aqui muito bem lá, tá? E a questão da segurança, tá? Então, vamos lá. Renda fixa. Renda fixa é você emprestar o dinheiro para um órgão emissor, pode ser o governo, pode ser um banco, uma instituição financeira, e ele passa a ter uma dívida com você, tá certo? Então, você vai emprestar, e cada tipo de título ativo ali vai ter uma finalidade. E o que é exatamente renda fixa? Ela é renda fixa porque quando você contrata, você, né, compra aquele título, é estabelecido exatamente ali, naquela hora, o quanto você vai ganhar de retorno. Então, renda fixa é isso, é você comprar esse título que é emitido por um órgão público ou por uma instituição financeira, e você sabe o quanto que você vai ter de retorno. Tudo bem? Então, ela se refere ao tipo de investimento que possui uma remuneração paga, intervalo e condições pré-estabelecidas. Agora, veja bem, como geralmente ela é atrelada a algum índice, alguma coisa, não significa que ela é fixa em termos de não variar, né? Então, vocês vão ver, depois a gente vai estudar lá, quando for falar do Tesouro Selic ou dos outros tesouros, né? O IPCA e o fixo, né? O pré-fixado, ou mesmo aqui, quando você pega alguma coisa atrelada a CDI, conforme há uma variação no mercado, há alguma especulação, essas coisas criam variações no mercado, né? E essas taxas acabam sofrendo variações também, tudo bem? Então, o fato de ser fixa não significa que não tem uma variação de marcação no mercado, ou seja, conforme o mercado tem um abalo político, um abalo econômico, isso vai, né? Ou uma compra de uma empresa, enfim, tudo isso mexe com tudo, tá, gente? Então, mas o que é o seguinte? Se você comprou aquele título, deixou até o final, é o que você vai receber, tá bom? Então é estabelecido, ó, daqui a um ano eu vou te pagar o que você investiu mais X% de taxa e está estabelecido e pronto. Então, em 3 anos você vai receber essas taxas ao ano. Tudo bem? Ok. Então, beleza. E quais são essas formas de rentabilidade? Né? Acho que está gravando, né? Tá. Quais são as formas de rentabilidade? Bom, vocês vão encontrar muito isso, que é a seguinte, ó, pré-fixado, o próprio nome diz, está pré-fixado um valor que você vai receber. Então, ele já está definido, ó, já está pré-estabelecido. Você vai receber 9% ao ano. Então, se você comprou um título, né, um ativo lá, aquele de 3 anos, então você vai receber 9% ao final desses 3 anos. Ao final, não, por ano, ao ano, beleza? Então, está estabelecido que você vai receber ao ano esse valor. Se for de 3 anos, de 5 anos, é isso aí. Você vai receber ao ano esse valor. Não vai mudar. Tudo bem? Tem um lado bom, tem um lado ruim? Depende. Por exemplo, se você tivesse comprado um título recentemente que pague 9% ao ano, no exemplo aqui, a Selic está pagando 11%. Tá certo? Então você fala, poxa, então aqui não está valendo a pena porque eu já estou abaixo da Selic. Mas se a Selic, vamos supor, tivesse lá embaixo, como estava 2%, 3% lá, bom, é bem possível que, não sei se você achar alguma coisa te pagando 9% ao ano, se ela tivesse, essa taxa Selic tivesse a 2%. Alguém está te pagando 9% ao ano, o que pode estar acontecendo? Poderia ocorrer em risco ou baixa liquidez, ou os dois juntos. Beleza? Então, pré-fixado é isso aí. Tá? É essa taxa e não tem mais nada. Você vai pagar isso, receber isso aí ao ano. Pós-fixado. O pós-fixado ele vai estar atrelado
de geralmente algum índice que varia de acordo com o tempo, tá bom? Então, pode ser o IPCA, o CDI e o IGPM. Todos eles sempre atribuídos ao ano, tá? Sempre ao ano, tá? Por que eu estou reforçando isso, gente? Porque a gente vê aí, olha, aqui no tal banco está pagando tantos por cento do CDI, 10% do CDI, 100% do CDI, 200% do CDI, né? Mas isso é sempre ao ano, gente. Por que eu estou falando? A gente tem que reforçar isso, porque a pessoa pensa que isso é ao mês. Então, você vai lá pegar o CDI, quanto que está valendo? Está valendo 0,10 abaixo você vai entrar lá na B3 ou no Banco Central e vai ver lá o valor do CDI, o índice CDI, né? Mas aquilo referente ao ano, tá bom? E geralmente essas coisas, quando é o prometido, é por 3 meses, tá certo? Então, assim, então você vai ter que pegar e fazer um cálculo matemático. Quando eu falo matemático, é você dividir o valor que está lá da CDI por 12. Mas se você for fazer matematicamente, a matemática financeira é um cálculo um pouco diferente que vai dar um valor diferente, tá bom? Também não é nenhum bicho de cabeças, a gente encontra isso aí. O IGPM geralmente você não encontra muito nos títulos, tá, gente? Se não encontram, geralmente você vai achar isso aí, talvez em alguns fundos, que aí eles compram algum tipo de papel lá, algum tipo de ativo que tenha o IGPM lá. Mas, ó, IPCA e CDI, eles variam, por isso que ele chama pós-fixado. Você não sabe quanto é o IPCA do mês que vem, ou daqui a 3 meses, tudo bem? Se ele tiver atrelado ao IPCA, ele vai pegar a média do ano e vai te pagar no ano, tudo bem? Mas o seu rendimento ele vai variando de acordo. Gente, ó, outra coisa que é importante aqui, ó. Seja qual for aqui, você não está perdendo dinheiro, tá, gente? Se você investiu R$ 100 lá, R$ 1.000, o rendimento, mesmo, né, você fez o cálculo lá para saber quanto é mês a mês, ele vai render mês a mês sempre crescendo. É do seu valor até o final sempre crescendo. Tudo bem? Então, mesmo que haja, por exemplo, no caso do IPCA, que é uma variação, por exemplo, você começou a investiu lá no IPCA, e o IPCA está 10%, e aí o mês que vem ele cai para 9%, tudo bem, o IPCA caiu, você vai render menos, mas você não vai deixar de ter rendimento. Tudo bem? Então, o bacana que a gente tem que entender nos investimentos é que você sempre está ganhando. Fez sentido para vocês isso aí? Fez? Porque o fato do IPCA, tanto no prefixado, como eu falei para você comprou lá um prefixado a 9 e a Selic hoje está 12, você não está perdendo, você está ganhando 9% ao ano. Você não está ganhando os 11 lá da Selic, mas está ganhando 9%. Tá bom? Então você não está perdendo, você não está deixando, você não está atingindo aquele valor, mas você está ganhando da mesma forma. Se você tinha R$ 1.000 debaixo do colchão, não ia render nem 9%. Tudo bem? E lembrando que é juros sobre juros, né? Só é que no curto prazo você está perdendo, não está perdendo, né? Você está deixando de ganhar assim, um pouco mais do que Isso. você poderia. Né? É que assim, aqui a gente tem que entrar em outras considerações, e a gente vai ver nas próximas aulas, que vai ter alguns cálculos e tal, que aí vocês vão ter que fazer isso mesmo, que é pensar na inflação, né? Você vai ter que pensar que também, por exemplo, tem o IR, então, lembra lá, ó, o IR, em menos de um ano, a taxa é uma, acima de um ano, então você vai ter que entrar em consideração isso, mas lembrando que é sobre o rendimento, tá bom? No caso aqui, então, do IPCA, são esses dois aí, tudo bem? Mas também há um que é o híbrido. O que é o híbrido? É você ter o IPCA mais alguma coisa, ou o CDI mais alguma coisa. Pode ser que você encontre também o CDI mais 4%, como eu dei exemplo aqui, ó, IPCA mais 4%. Então, você vai ter um rendimento ao ano que vai estar atrelado à inflação, então você vai conseguir fazer com que o seu dinheiro acompanhe a inflação. Então, isso é importante, isso é bom, porque você consegue garantir o poder de compra do seu dinheiro, tudo bem? E ainda vai ter um rendimento maior ainda do que a inflação, porque você vai ter 4% ainda em cima disso. Beleza? Ao ano aí, no caso. Tá bom?
Gente, isso aqui ficou claro para vocês, porque isso aqui é uma das coisinhas que dá um nó na cabeça da turma, porque por causa dessa variação do IPCA, mais uma taxa, tranquilo? Tranquilo, né? Por exemplo, Altair, Hum, no o momento atual é de inflação alarmante, coisa que antes da pandemia vinha ali bem mais controlada, né? sim. Agora a inflação está superando mês a mês. De repente, para esse ano, que ainda dentro ainda da pandemia, talvez aí o investimento que acompanhe aí o IPCA seja assim mais favorável, né? Sim. Mais nesse sentido, né? Sim, você acaba protegendo. Também, tanto é que você vai ver lá no Tesouro, lá tem lá o IPCA+, geralmente ele é indicado disso, quando a gente está pensando, pensando na aposentadoria. A aposentadoria que a gente fala é ter um dinheiro rendendo lá na frente, tudo bem? Um dinheiro que pode te manter, né? A gente usa o termo aposentadoria porque é o mais comum para as pessoas, porque, não sei, nós nessas áreas de investimento, desenvolvimento humano, a gente, eu não sei, porque assim, eu vejo, eu não sei se eu quero parar de trabalhar. Então, assim, eu quero continuar palestrando, fazendo essas coisas. É o meu caso, por exemplo, né? E talvez outras pessoas também tenham. Então, mas você vai ter um dinheiro lá que vai garantir você poder fazer isso sem se preocupar com as suas contas, né? Então, aí você protege o dinheiro para o futuro, né? No IPCA, né? E mais um rendimento ainda, porque geralmente ele tem sempre alguma coisa a mais, tá bom? Então, essas são as formas que vocês vão encontrar nas corretoras de valores, sempre lá. Pré-fixado é um valor, você sempre vai ver lá, CDI que vai, CDB que vai pagar X% ao ano, ponto. Esse é o pré-fixado. Não vai pagar mais nada além disso. Ó, nós vamos pagar para você IPCA mais CDB valendo é, atrelado ao IPCA, né? Só IPCA. Ou vamos pagar para você 100% CDI. Ou, de repente, pode ter uma porcentagem em relação ao IPCA também. Mas é como o IPCA é uma coisa muito, é muito acima, né, ali do negócio, eles acabam não tendo muitos. Mas pode ser que você encontre só IPCA. Ele vai acompanhar a inflação e acabou. Tá bom? E o híbrido. Beleza? Bom, então, quais os caras que vocês vão encontrar aí nas corretoras? Como a gente encontra isso lá? Vamos lá. Por exemplo, pré-fixado. Então, você vai encontrar um CDB pré-fixado a 13% ao ano. Você pode encontrar um RDB pré-fixado a tanto por cento ao ano. E assim para cada um Esse deles valor aí. aí é real? 13%? É isso É mesmo. só um exemplo? Não, não, não. Essa aqui eu estou dando um exemplo, tá? Aqui é tudo exemplo. Porque assim, pode ser que você encontre, como eu falei, pode ser que você encontre, mas aí vai entrar no trilema lá. Ou o cara vai querer que seu dinheiro fique muito tempo preso, ou dependendo, por exemplo, tem uma coisa chamada debentures, que você é um título que você compra como renda fixa, mas é um dinheiro que você está emprestando direto para a empresa. É quase que uma ação, mas não é uma ação, porque você está dando dinheiro. Porque eu tô, Adilson, você tá ampliando a PECPRES aí. E você quer comprar, né, maquinário e tal, tal, tal. E você põe lá um ativo que eu vou pegar, comprar essa debênture sua, e eu estou investindo para você comprar isso. Mas se você quebrar, já era. Eu perdi. Entendeu? Aí esse nem o FGC garante. Tá? Porque aí você está dando dinheiro, mas é um documento que está lá. Mas geralmente os ganhos são altos, o retorno é alto. Entendeu? Então, pode ser que você encontre alguma coisa desse tipo, mas aí Aí que você tem que acompanhar o mercado e a situação da empresa diariamente, né? Para Isso. saber quando resgatar, né? É. E assim, disso, por isso que eu falo assim, ó, o risco é muito mais, por isso que eu falo, a gente falou lá, o que que é risco? Risco é probabilidade de ser sim ou não. Então, risco pode ser risco de ganhar na loteria, você tem o risco de ganhar na loteria, não é uma coisa ruim. A questão é o que o sistema Selic faz, o que a CETIP faz, é você mitigar o risco. Tá? Então, como que você faz? Quer mitigar o risco? Quando você tem um sistema que comprova que você tem um documento, é que o sistema Selic é o governo. Se o governo quebrar, nós já estamos ferrados, né? Se o governo quebrar,
Ele pode emitir dinheiro, pode adquirir dívida, enfim, né? Enfim. Agora, no caso da CETIP, que é a Bolsa de Valores, que é aquela garantia, que é a mesma coisa, que é um sistema que garante, quando você tem esse sistema de garantia, você está mitigando o risco. Pode quebrar? Pode, mas aqui, ó, eu tenho um documento, está dentro do FGC, está dentro dos 250 mil, eu tenho o meu direito de receber isso. Beleza? Então, você consegue mitigar. Então, o sistema, seja Selic ou o CETIP, que está dentro da Bolsa de Valores hoje, que é dentro da B3, que se fundiu, eles têm esse papel, que é isso que você falou. Por isso que eu falo, ó, risco. Você fala, meu, eu tenho 2 milhões na conta. Tem lá o Adilson querendo ampliar o negócio dele. Ele está me pagando 25% de rendimento. Se eu pôr tanto dinheiro lá, eu tenho dinheiro aqui, dá para impor. Porque se não quebrar, mano, eu ganho dinheiro. Mas se quebrar também, pô, esse dinheiro também não vai me fazer falta. Então, assim, é muito mais uma questão de você, de repente, se pôr no jogo ou não, né? Então, o risco, eu acho que quem estabelece... O risco, ele está aí, mas acho que quem estabelece é a gente, né? E você tem que ter, né, emoção para isso, né? Então, você pode encontrar, de repente, uns pós-fixados, falar assim, ó, vamos pagar 90% do CDI. Adilson, o Edson, na última aula eu falei o seguinte, ó, a CDI, eu não sei se o Edson já acompanha como contador, né, acaba talvez tendo um pouco mais de contato com isso, mas o CDI, ele está sempre 0,10% abaixo da Selic. Hoje a Selic está 11,70, se eu não me engano, né? Então, ela está sempre abaixo da Selic. Agora eu vou falar para vocês aqui, ó, eu estou oferecendo para você um CDB que vai pagar 90% do CDI. Valeria a pena ou não? Depende, porque 90% de CDI já seria 20% abaixo da Selic, né? 10% abaixo da CDI, né? Teria que avaliar muito bem, né? Beleza, Edson? Foi, beleza, André? Fez sentido aí também para você, o que o Adilson falou? Fez sim. Tá, então é isso. Ó. Percebeu disso? Como acho que a grande questão dos investimentos não é tanto entender essas coisas todas. Por isso que eu falo assim, não é um bicho de sete cabeças, mas se você entende, né? Agora você já fala, pô, se o cara está oferecendo 90% de CDI, pô, eu vou pôr na Selic, ué, né? Para 3 meses, ou sei lá, dependendo do prazo, não sei, não vai, não é. Então, assim, no mínimo, é o meu benchmark. A minha referência é, no mínimo, 100%. É daí para cima. Então, isso vai valer, gente, ó, quando for falar de fundos, tem fundos que tá atrelado, os caras falam, ó, fundo tal vai bater, não, ele tem que bater pelo menos a CDI, ele tem que bater pelo menos a Selic, é uma referência daí para cima, né? Do contrário, eu vou lá deixar no tesouro mesmo, por que eu vou? É o mais seguro, né? Porque se tiver quebrar, é o último que vai quebrar de tudo, é o mais seguro, tem liquidez diária, eu deixo lá no Selic, ele vai ter minha liquidez diária, né? Por que eu vou colocar numa coisa que está me pagando abaixo disso? Essa é a sacada, cara. É isso que eu acho que é bacana quando você começa a compreender os investimentos. Você vê que não é um bicho de sete cabeças, mas é uma questão aí de, Tem que ter né? atenção, né? E agora? Né? Aí já ficou interessante, né? Porque dá 10% acima da Selic, né? Né? Mas aí o que você poderia ter que olhar mais aí também? Lembra lá do nosso É, trilema? talvez aí a questão dos riscos do prazo, né? Isso, a liquidez, né? O prazo e o risco. Aí você tem que ver, vale a pena, não vale? Né? Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que ver, né? Ou híbrido, né? Você vai ter lá pagando IPCA mais alguma coisa, tá bom? Então, aqui são exemplos do que a gente falou anteriormente, mas agora a gente já tem um olhar diferente. Falou, opa, peraí, calma aí. Né? É, isso ainda, galera, nós vamos ver mais para frente. É preciosidades, mas acho que assim, eu acho que a gente tem que ter atenção à questão dos custos que vai ter também sobre o rendimento. Porque, gente, quando a gente está falando de investir, por exemplo, ó,
Geralmente os CDBs, eles são nos valores, tem CDB baixo, mas geralmente é R$ 1.000, CDBs bons aí, né? Aí você não tem o dinheiro para depositar logo de cara isso. Então, o que você faz? Você vai colocando lá no Tesouro Selic até atingir os R$ 1.000. Aí você vai lá e coloca no CDB. Entendeu? Então, você não vai perdendo rendimento, vai criando um pote ali, um reforço, né? Uma substância, para depois, de repente, investir. Então, tudo é questão de estratégia, gente. Tudo é questão de estratégia da gente fazer aí. Tá bom? Olha, então, eu dei outros exemplos aqui, IPCA mais 4%, né? Então, sempre ao ano, lembrando disso, que é sempre ao ano, tá bom? Então, vamos lá. A renda fixa, elas são oferecidas pelo Tesouro Direto, que são os títulos públicos. Então, nós vamos ter lá a Selic, IPCA+, né? São tipos de tesouros que eles deixaram mais popular. Vocês vão encontrar, não vou entrar nesse detalhe aqui, gente, porque senão viram um nó na cabeça, mas vocês podem pesquisar também. Eram as letras, né? LTN, mas ó, é a mesma coisa, tá bom? Então, assim, você vai encontrar lá Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e Tesouro pré-fixado. Ponto. Que é aquilo que a gente já falou aqui, né? O Tesouro Selic é a Selic, então ela vai variar de acordo com o Selic, é um índice, é uma referência. O IPCA+, ele está atrelado a um índice que varia, geralmente mais um fixo, mais um valor fixo, então a inflação mais uma taxa, e o pré-fixado é um valor que ela define, ó, você vai ganhar tanto por deixar esse dinheiro aqui até o final. Os bancos é quem vão emitir para nós a LCI, LCA, os CRIs, os CRAs, né? Aí a gente vai ver todos esses caras aí, a poupança também está nos bancos. E os debêntures é aquilo que eu falei para vocês. Vocês também conseguem, né? Eles geralmente colocam por meio de um banco, mas são empresas que, na verdade, assim, você não não tem o mesmo perfil aí dos outros títulos que a gente viu. E nós vamos começar a falar deles, tá bom? Então, vamos falar das rendas fixas dos bancos agora, tá? Saber desses nomes, na verdade, assim, ó, como eu falei, não precisa decorar. Vocês vão se habituar com eles, mas a ideia é entender o conceito que são cada um deles, tá bom? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da poupança, né? Ó, a poupança ela é antiga. A poupança é uma vovózona nossa, né? A poupança é uma das coisas que, assim, qual é o lado ruim e o lado bom da poupança? O lado ruim é o que ela não render, né, gente? O lado bom é que ela, assim, ela é uma coisa popular, as pessoas, pelo menos na poupança, as pessoas estão pondo, apesar de, né? Mas isso, a poupança é o que ajudou muita gente, às vezes, gente, leiga, a ter um dinheirinho ainda né, na sua velhice ali. Tem gente que, né, que conseguiu pôr na poupança ali, conseguiu ter alguma coisinha ainda, né? Então, ela não é de todo mal, no sentido que ela traz, pelo menos abre um pouco os olhos, mas tem esse problema dela não ter um bom rendimento. Então, até o dia 3 de maio de 2012, a regra era de 6% ao ano, que correspondia a mais ou menos 0,5% ao mês, tá bom? Isso aí vale ainda até a data de 3 de maio, as poupanças antes dessa data, que foram criadas, existiam antes dessa data, continuam com essa regra de 6% ao ano, tá bom? As novas já mudaram a regra, tá bom? Bom, ela é isenta de IOF e isenta de imposto de renda, tá bom? A poupança ela tem essa isenção. Ela tem liquidez, tá bom? E tem garantia do FGC, beleza? Então, apesar de tudo isso, ela acaba ainda tendo as desvantagens, nós vamos ver isso nas simulações. Então, mas, ó, como que funciona a poupança? Ó, a poupança, ela paga para a gente da seguinte forma, ó, ela vai pagar 8,5% ao ano se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Ou, desculpa, ela vai pagar 70% da Selic quando ela estiver de 8,5 para baixo. Então, assim, ó, se o Selic tivesse hoje 8,5, nós íamos receber do rendimento da poupança apenas 70% da Selic, que seria esse valor de 8,5. Mais a variação da taxa TR, que hoje ela tem ficado zerada, tá bom? Então, se hoje a Selic estivesse no máximo 8,5% ao ano,
nós íamos receber apenas 70% desse valor de 8,5. Então, por exemplo, se ela tiver 5, 70% de 5. Se ela tiver 2, 70% de 2. Beleza? Agora, se a taxa de juros ficar acima disso, ultrapassar 8,5, a poupança vai pagar para nós o valor que ela pagava antigamente, que é de 6% ao ano. Beleza? Mais a variação da TR, mas isso, a TR tem ficado zerada ultimamente. Ficou claro essa questão aqui, gente? Isso é a regra da poupança, da caderneta de poupança. Não sei se todo mundo sabe disso, né? Mas essa é a regra dela. Então, vamos fazer matematicamente ver como que fica, ó. Se a taxa Selic tiver, eu pus aqui, ó, no máximo, eu vou falar assim, ó, vamos supor que ela esteja 8,5, cravado. 70% disso dá 5,95. Quase correspondente aos 6%, se tivesse, quando ela passar disso, tudo bem? Só que o que a gente tem que atentar aqui é o seguinte, ó, 70% de 8,5 é 5,9, mas quanto que é 70% de 5? Vai cair, tudo bem? Então, quanto que é 70% de 2? Vai caindo. Então, na verdade, quando a taxa Selic tiver, né, a 2%, você não vai estar recebendo 2%, você vai estar recebendo 70% disso. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Parece que deu uma travada, não sei se é a minha câmera aqui. Tá ouvindo? Então tá. Acho que a minha câmera aqui zoou aqui. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. É, isso mesmo. Foi só a câmera só. Foi só a câmera, né? Então tá. Ficou claro isso aqui para vocês, turma? E lembrando que ela não paga IR nem IOF, hein, gente? Ainda assim, né, vocês vão ver nas simulações que acaba não valendo a pena por conta disso, né? Porque ela fica muito abaixo dessas questões. Isso, gente, é a regra da poupança. Se você for lá pegar na internet, regras da cadeia de rendimento da cadeia de poupança, vai estar isso aí. Então, por exemplo, hoje, como a Selic está 11, é uns quebrado, ela só está pagando 6% ao ano. Beleza? Já pensou se ela pagasse 70% desses 11? Então, foi por isso que a regra foi estabelecida aí para não ter essa questão aí, tá bom? Altair, não sei hoje, mas assim, a minha impressão que eu tinha assim, antigamente era que a poupança assim, era um bom negócio se você tinha muito dinheiro no banco, né? Parado, né? Que aí ela ainda renderia bem, né? Mas assim, para Não, você. matematicamente, Dilson, assim, aí que tá, porque assim, na verdade, ó, mesmo na regra antiga, mesmo que ela pagasse 6% ao ano, e o juro, a inflação? Você vai ter que ver a inflação também, né? Então você tem que pensar Pagou nisso. 6%, a inflação foi 10%, desvalorizou 4%. Né? Isso. Por exemplo, quando a Selic estava 2%, a inflação tinha sido 3%. 3 e alguma coisa. Então você para pensar, ela rendeu 70% de 2%. Ela não rendeu os 2%. Então ela rendeu 70% e a inflação foi 3 e alguma coisa lá, né? Então você vai ter que reduzir isso ainda, né? Mesmo sem imposto, você perdeu, né? Você teve uma perda por conta da inflação, poder de compra você perdeu, né? Então, tem esse problema, né? Então você acaba não tendo essa condição aí de A fazer falsa aquilo. ilusão que você está guardando dinheiro. É, é, e Você está assim, guardando um dinheiro que não compra aquilo que você talvez está isso, esperando comprar. Né? isso, né? Então, na verdade, o que falta, né, Edson, são as informações, né? Porque assim, se você tem informação de falar assim, tá, ela está me pagando isso, mesmo que fosse os 6% ao ano da poupança velha, né? Mas você tem essa informação e você tem informação de como está a inflação, se a inflação estiver baixa, bom, beleza, a inflação está baixa, né? Não está comendo o poder de compra do meu dinheiro. Os meus R$ 1.000 hoje vai valer R$ 1.000 no final do ano. Então, E a gente faz lá, Walter, mais ou menos umas 300 declarações, né? hum, E dá até dó, porque eu devo ter mais ou menos lá, acho que talvez uns 50 clientes.
Mas assim, já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Aham. Mas, assim, entre esses 50 aí, eles têm uma média entre 20 a 50 mil reais na poupança. Entendi. E você percebe que aquele dinheirinho ali, ó, ele vem. Ele só não diminui porque, conforme eles recebem o salário todo ano, eles continuam guardando ali, né? É, Mas você vê que o poder de compra tá caindo. ele saca mais, né? E aí, por exemplo, eu, eu não consigo chamar eles para poder tentar investir, porque assim, como eles já têm uma idade avançada, Uhum, então às vezes pode ficar uma má impressão que de repente eu posso ser até um golpista, algo do entendi. tipo, sabe? Então eu tenho acesso às informações financeiras deles, mas eu nem. Às vezes eu deixo no ar, né? Olha, Aham. você já pensou em alguma coisa com o seu dinheiro? Ah, não, é na poupança mesmo, né? Então, Sim. é, quando a gente vai explorar alguma conversa nesse sentido, não tem como. E assim, e aquilo que eu falei, o lado bom ainda é que ainda está na poupança, na pior, pode não está na conta corrente, né? Bom, enfim. Exato. Mas assim, e outra coisa, a poupança, ela rende só no aniversário, É, entendeu? Então ela sempre vai ter uma data ali. Enquanto lá na Selic é todo dia, aquele valor, né, vai dividir. Então você faz os cálculos para descobrir quanto que ela rende no mês e o dia, você consegue fazer esses cálculos, mas ela vai render sempre todo dia, né? E a poupança, se você é no aniversário, se você retirar, perde o rendimento. é. Entendeu? Então são essas situações, né, Edson? São essas coisas que a gente vai encontrando, como você falou, tem a questão da idade, né? É. É uma questão de educação mesmo, que a gente, de repente, alguém da família, né, contando que alguém da família seja uma pessoa de confiança dessas pessoas, poderia estar, mesmo assim é difícil, porque pode botar de repente na cabeça, né? Porque muitas vezes eles confiam mais na gente, porque É, a gente não vai palpitar ali no dinheiro deles, do que na própria, em alguém na família que de repente pode falar para eles, olha, vou é, pegar seu dinheiro aqui, vamos fazer tal coisa, vamos investir aqui, né? é, é, Então, pelo que eu percebo, na maioria deles, é que se você for dar alguma opinião nesse sentido, tem alguns que eu acho que vão querer aproveitar, mas aham, a maioria deles não. é, é. Até porque a pessoa, eu não sei se é por causa da idade ou sei lá, né? A pessoa acaba, não quero ter trabalho não, porque não, vai ter que entender pelo menos alguma coisa, né? Vai ter que sair um pouco da situação vai ter que sair da situação de conforto, né? Conforto no sentido de, vai sair de onde você está. Você vai ter que fazer alguma coisa além do que você já faz. Então, pode É, acarretar também de não caminhar, né? Mas, enfim. Mas, assim, ó, eu trouxe essa questão aqui da poupança para a gente ver, porque agora a gente vai começar a falar dos caras, né? De cada um deles aqui, né? Dos títulos, para a gente poder entender um pouco isso aí. Então, assim, ó, o CDB ele funciona como um empréstimo, tá bom? É um empréstimo que você. Deixa eu só mexer aqui para. Que você faz, né, do seu dinheiro para uma instituição bancária. Em troca, você vai receber uma taxa de rentabilidade que é definida no momento da compra, como eu já falei, foi lá para vocês. Pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido, tá? Geralmente, o CDB eles utilizam para atividades do próprio banco, tá bom? Como projetos, crescimento e pagamentos de dívidas. Ou até mesmo emprestar o próprio dinheiro, tá? Então, assim, você faz lá um CDB, compra o CDB do banco, o banco pega esse dinheiro e empresta para quem está no cartão de crédito, tá certo? É, que o banco, porque no cartão de crédito o banco está assumindo toda a responsabilidade ali, né? Então ele vai lá e acaba com juros maiores, arrecadando para poder pagar. Aí tem aquela questão do spread que eu falei. Mas, enfim, é o jogo, gente. Quando a gente entende o jogo, você não vai falar, é muito. Eu sei, eu entendo que o cheque especial, o crédito é muito, mas tá posto.
né? Tá posto. É a gente que tem que se organizar e, de repente, evitar isso na medida do possível, né? Eu sei que falar é fácil, mas enfim. Bom, o que, que vai incidir sobre ele? IOF nos primeiros 30 dias, tá bom? O IOF ele é regressivo, então o IOF lá nos primeiros 30 dias, ele vai incidir, se você depositar e tirar nos primeiros 30 dias, vai incidir IOF. A tabela regressiva do imposto de renda, e os dois são sempre sobre o rendimento, tá bom? Então, se você tem R$ 1.000 de investimento, rendeu 100, é sobre os R$ 100 que vai incidir. Seja o IOF, mas o IOF é sempre no 30 dias, eu estou reforçando isso porque geralmente você investe para mais de 30 dias. Então, quase nunca vai ter o IOF, a não ser... E no CDB, geralmente, o prazo é maior mesmo, então é quase difícil você pagar IOF, ao contrário, por exemplo, da Selic, você pode, de repente, investir hoje, daqui 5 dias tirar. Então, vai cair o IOF lá. Tudo bem? A liquidez vai depender, né? Então, a gente tem que, sabe, vai ter que avaliar, vai estar tudo isso, é sempre descritivo lá, gente. Quando a gente vai ver lá o CDB, o banco vai estar falando, ó, o prazo é de tanto, tem liquidez, não tem, vai estar tudo isso sendo informado lá. Depois a gente entra na corretora da Rico para ver isso aí. E sempre se atentar aos prazos, né? Ver lá os prazos também, porque o prazo pode ser longo ou não, então isso vai entrar naquele negócio lá do nosso dilema e do nosso trilema para saber o que você quer investir. Lembrando que investimento é sempre com objetivo, gente. Então você pode fazer aí um CDB, poxa, eu vou viajar o ano que vem, vou pôr um CDBzinho ali que daqui um ano eu posso retirar, e beleza, sempre vendo. Se eu vou viajar em junho, meu, então ele tem que estar vindo ali um pouco antes disso aí, né? Maio, abril, ali, para ele poder estar com o dinheiro, né, empregado ali, beleza? O RDB é um recibo, bom, eu falei aqui, né? É certificado de depósito bancário. Esse é o que significa CDB, tá bom? Ele pode estar atrelado à Selic, ele ser pré e pós-fixado. Então, a nomenclatura é essa, certificado de depósito bancário. O RDB é um recibo de depósito bancário, pode ser pós e pré-fixado, né? Então, o que é um RDB? São títulos aí de renda fixa privados emitidos por bancos comerciais, bancos de investimentos, sociedades de crédito, sociedades de financiamento cooperativa de crédito, tá? Finalidade, mesma coisa, para investimento na própria instituição, na cooperativa, né, emprestar o dinheiro, enfim, eles estão pegando o dinheiro para pôr o negócio deles para funcionar, só que aqui é através de títulos e não de ações, né? Porque quando a gente fala de ações, você compra uma ação, lá você se torna sócio, aqui não, aqui você se torna um credor. Então, quando você compra título, você é um credor daquela instituição e não sócio, tudo bem? IOF, a mesma coisa, né? Tabela regressiva do imposto de renda, né? Sempre sobre rendimentos. Liquidez, não tem, tá bom? Geralmente no vencimento, então tem que atentar, é um título também que existe, provavelmente a rentabilidade boa, mas aí, ó, rentabilidade boa, mas, pô, qual é o prazo? Está dentro do meu prazo? Qual é o risco? Aquela coisa toda que nós falamos. Também garantia do FGC dentro daqueles limites dos 250 mil. Beleza? O recibo de depósito cooperativo, né? Ele funciona como um empréstimo para as cooperativas. Os recursos são captados, são utilizados pelas instituições em atividades como investimento no mercado financeiro e operações de empréstimos aos cooperados. Aí, em troca, o investidor recebe uma taxa de rentabilidade definida no momento da aplicação. Também incide o IOF, tabela regressiva né, sobre o rendimento. Tem liquidez, sim, e atentar para prazos. Geralmente, o RDC, você tem que entrar meio que quase que num processo, num sistema da cooperativa, tá bom? Mas é oferecido também aí, a gente também encontra, né? O que garante ela, na verdade, é o Fundo Garantidor de Cooperativismo. Então, é um FGC diferenciado aí, mas é o mesmo princípio, tá bom? LCI e LCA, não, letra de câmbio, letra de crédito de agronegócio, né? E a letra de crédito imobiliário, né? Bom, os próprios nomes diz. A letra de crédito eles vão funcionar para quê? Direcionado para o agronegócio, então vai ser destinado
para fomentar a questão do agronegócio, e também, no caso da LCI, é no caso do imobiliário. Pode ser para construção, reforma, enfim. O banco vai estar usando esse dinheiro vai destinado para esse fim, é um dinheiro mais carimbado, mais decidido para esse fim específico, ou para o agronegócio, ou para o setor imobiliário, construção, essas coisas todas, tá? Aqui, ó, é isento de IR, porque isso aqui, gente, quando a gente está falando do agronegócio, nós estamos falando de que vai gerar comida, vai, né, tá atrelado a algo que é bom para o país, né? A mesma coisa no ramo imobiliário. Você vai construir imóvel, você vai gerar emprego, enfim, abarca por isso que é isento de IR, tá bom? Então aqui não incide o IR por conta disso, porque é estimulado até para você poder, porque traz retornos para o país como um todo, tá bom? Sobre a liquidez, pode ser que não tem, tá bom? Há casos específicos para retiradas, o período de carência geralmente fica ali em torno de 90 dias, e nem mesmo pode existir. Então, a gente tem que ficar atento aos prazos, tá? Há casos, de repente, mas isso que serve para todos, são uma coisa muito, assim, fora do comum e entra com processo, essas coisas todas para poder sair antes do prazo, tá, gente? Mas aí já é outro, aí já extrapola outras questões, né? Também entra no FGC, beleza? Gente, como eu falei, aqui são só mais nomenclaturas, né? As definições do que são cada uma. E como eu falei, com o tempo vocês vão assimilar isso aí. Você vai, o que é uma LCA? Bom, o Adilson Agronegócio é com o Adilson, né? Já é o Adilson Edson, ele é jornalista, ele trabalha muito nessa parte de agronegócio, né? Então ele escreve sobre essas matérias, né? Então para ele já é, Ah, legal. né? E o Edson é contador, talvez a parte imobiliária aí, talvez entre um pouco mais no É, métier do Edson aí, né, Edson? é. Mas fez sentido para vocês esse aqui, gente? Por quê? Porque o pessoal, LCI, LCA e CDB, geralmente são as menininhas dos olhos de todo mundo aí, tá? As Mais pessoas. popular, né? É, é, tá? Eu mesmo, na verdade, eu faço LCI, né? Ainda não fiz a LCA, né? Mesmo trabalhando com agro, né? Aham. Quando eu comecei com o gerente, ele ofereceu LCI, eu acabei fazendo só LCI, só. Mas Legal. os rendimentos, eles são um pouco similares, não são, Altair? São, LCI, disso vai depender é, porque assim, todos esses títulos são coisas que são criadas. Então, desse lá, o cara cria um título e fala, não, esse aqui eu vou pagar tanto por cento. Eu criei um que pagava abaixo há 5 anos ou há 3 meses, agora eu vou criar um maior. De repente ele está precisando captar esse recurso, né? Então vai depender do mercado. O mercado é que vai determinar aí esses rendimentos. E aí, ou pode ser que fique parecido ou não, mas enfim, vai depender muito do que não, vamos supor, tem um boom na área imobiliária. Bom, de repente os caras querem captar recursos, então eles vão pagar um pouco mais, né? Então, vai depender muito, acho que é o mercado que manda mesmo, né? Beleza? E a letra de câmbio, né? Também pode ser pós, pré-fixado ou híbrido, né? Ela funciona. A letra de câmbio é um ativo de renda fixa emitido pelas financeiras, como a Crefisa e a BMG. Basicamente, esse investimento funciona como um empréstimo do seu dinheiro ao emissor e a data de vencimento estabelecida também na compra, tá? É, então, ela é muito parecida com as outras, também é um título, mas voltado aí para Tá essa questão das falhando, financeiras. Altair. Opa, então onde que parou aí? Bom, vamos lá. A letra de câmbio, né? Ela pode ser pós, pré ou híbrida, beleza? É, você vai emprestar um dinheiro, na verdade, para quem? Para uma instituição financeira, como a Crefisa. Acho que o Altair caiu novamente.
De um segundinho, Edson Altair, só um segundo. Caiu de novo, né? Deixa eu ver como tá. Aí ficou ruim. Beleza. Eu não sei o que está acontecendo hoje, cara. Estranho. Bom, a princípio a internet está funcionando normal aqui, mas agora está ok, né? Sim, Beleza. agora tá normal. Só. Tá. O Adilson acho que acabou saindo também, aproveitou. Eu também fui no banheiro rapidinho. E de restante aí, como que tá, Edson? Como estão as coisas? A contabilidade está indo bem? Tá bem, graças a Deus. Agora meu irmão tá comigo, não sei se eu comentei com você. Acho que ele tinha pego uma parte lá Imóveis. de imóveis, né? Você tinha comentado, Mas né? assim, ainda não deu pra gente efetivar. Na verdade, nós estamos mesclando, né? Conforme Ah, vai aparecendo os casos lá, nós vamos trabalhando, né? Mas ele entrou mais para fazer o comercial lá do escritório, né? legal. Que eu nunca tive comercial, né? Ah, Então eu sempre fui crescendo orgânico, né? entendi. E sempre tive vontade de ter o comercial, mas até pelo próprio custo dele, Uhum, a gente fica com receio, né? Porque ou você investe pesado no comercial para você ter um resultado, ou você meio que se engana, né? Porque sim. se você colocar uma equipe ou uma pessoa, você acaba tendo que pagar um fixo. Uhum, E aí, se você pedir exclusividade para a pessoa, o fixo precisa ser alto entendi, e mais a comissão, né? entendi. Então, nós estamos mesclando aí na área de imóveis e ele fazendo o comercial lá do escritório. E aí tá dando um resultado bom para nós dois. E conseguimos já crescer um pouco. Que legal, cara. É. Hum. É isso mesmo, porque é aquilo que eu falo também, Edson. Acho que é como você falou, de repente, eu acho que o combinado não sai caro, né? E é uma Sim. necessidade, e se ele consegue entender que isso é um processo, né? Aí vai embora, pô, porque, como você falou, é um custo que de repente no Eu- futuro você consegue manter, mas tem que ter um começo, né? porque assim, o duro de você ter uma pessoa para o comercial, igual no caso do meu irmão, não, é de confiança, né? Sim. Mas para você manter um comercial, é que nem você falou, o cara vai entrar com o propósito de que no futuro ele vai deixar o resultado, né? Uhum. Mas o problema é que, na verdade, ninguém Garante, né? quer esperar o futuro, né? Ele quer o resultado agora. É isso mesmo. Edson. Então, é difícil você manter um comercial, né? É. E um comercial honesto, porque normalmente o comercial por si só já é desonesto, né? E Complicado, né? é uma realidade, sabia, Walter? Eu É? conversando com o pessoal, até de empresas de grande porte, empresas multinacionais. O pessoal falou: não, meu, o comercial aqui é assim, os caras têm total liberdade dentro da empresa, eles fazem o que ninguém faz, eles têm direito a tudo, né? E você vê que meio que é um pessoal que realmente trabalha com total liberdade, né? Aham. Inclusive
para fazer propostas assim, até muitas vezes indecente, né? Entendi. Tem que ser de confiança mesmo, porque tá lidando com o cliente, né? Você tá na ponta com o Tá, cliente ali, né? exato. Então, na nossa área, é meio complicado isso, porque você não pode oferecer, de repente, alguma coisa que você não vai oferecer, não vai, Ah, como fala, não vai poder entregar para o cliente, né? Ó, aí entendi. pensa, para você entender, a gente pegou uma ótica que a Hum, gente foi conversar com o cliente e dentro já desse trabalho comercial dele, né? ah, É, a gente chegou até essa ótica, mas o pessoal é ligado a um sindicato e aí meio que assim, a gente já saiu fora do negócio, mas entendi. tudo pareceu ser algo voltado para lavagem de dinheiro, sabe? Caramba. Então, É, assim, tem algumas coisas, por ser comercial, por ser meu irmão, então sim, rapidamente a gente detectou essa situação e já saiu fora. entendi. Mas se você está com um comercial ali que está querendo vender, É, muitas vezes você acaba numa saia justa dessa é, daí. é. Porque o cara vende para ele lá, ó, igual nesse caso aí, o Altair, o cara falou que ele tem uma ótica, mas ele está prevendo abrir 50 óticas Hum, e clínicas também para prestar serviço para os sindicatos, né? entendi. Mas a gente percebeu que era mais uma lavagem de dinheiro do que o próprio negócio em si, né? Entendi. Entendi. É duro, né? Bom, é o que você falou, ainda bem que tava na linha de frente e acabou dando uma tranquilizada aí, né? Exato. Porque como assim? Ele tem a expertise comercial do banco, né? Ah, Então, ele trabalhava no banco, trabalhou muito tempo no banco, 15 anos no banco, então ele uhum, tem a expertise do comercial do banco, né? sei, Então, sempre acaba indo nós dois, porque se ele precisa de alguma coisa da parte técnica, eu tô lá. entendi. E assim, eu para fechar o comercial, eu sou muito ruim. Para precificar, eu sou muito ruim, ô Sei, Altair. entendi. Então, eu estou mais preocupado com emprestar o serviço. É assim mesmo. Mas É, é bom estruturando, né? Aí tem que ter, né? No seu caso, tem que começar a ter preço. Eu também sou ruim para esse negócio de preço. Eu apanho também. aí eu já falo para o cliente, ó, as dúvidas você pode perguntar para mim, mas para fechar o contrato e valores é com ele, porque eu não É, sou bom, não. mas é assim mesmo. É cada um na sua praia mesmo, Max, não tem jeito, cara. Acho que é isso que é o bacana, né? É se entender. Pessoal, quando caiu, eu estava onde? Tava na letra de câmbio, né? Ah, beleza. Falando aí da. Até não gostei muito que você falou da Crefisa, mas tudo bem, né? Então, é uns exemplos, né? São instituições como essas que acabam emitindo essa letra de câmbio aí. Esses agiotas aí, né? Não tem jeito, não tem jeito, né? É assim. É por isso que eu falo, né? O conhecimento é tudo, né? A gente tem que estar a par de tudo isso. Mas é aquele negócio, você pode estar do lado de lá, pegando com eles, ou pode estar do lado de cá, né? Pegando dinheiro, tendo rendimento. Usufruir dos rendimentos, É, né? ó, como que são as coisas, ó. Lembra que a gente falou lá de sonhos, depois falamos de valores, né? Sim. Ó como o valor pesa. Se você tiver um pensamento em relação a isso, de repente você não investe numa letra de câmbio. Porque se você fala, pô, eu vou investir, estou investindo, eu vou ganhar dinheiro de uma instituição que está ganhando dinheiro de outras pessoas que são necessitadas. Então você já para, você já não investe. Exato. Valores é uma coisa que pesa, né, Edson? Que a gente não, às vezes não atenta, mas, enfim. No meu caso, mais tá atrelado à camisa do futebol lá, né? Ah! Então tá menos mal, menos mal. Não, que ainda entra nessa questão de valor, né? É. Não, ó, os caras podem pagar o que for, pode estar dando a maior rentabilidade, mas os caras estão associados àquela camisa lá, eu não vou pôr meu dinheiro lá, não.
Aí tem a BMG aí. Mas não pode, é o que você falou, né? Essa Ô, meu, se valores. os caras estão ganhando, vamos ganhar junto. Tudo isso, né? Aquilo que eu falei, lembra que eu falei também, quando a gente fala de doação, por isso que dinheiro é muito mais ali. De repente você fala, bom, mas eu vou fazer o meu lado social, vai compensar tudo isso, de repente, né? É um produto que, de repente, você compensa no seu lado social, abrir a mente das pessoas de não depender dessas instituições, né? Exato. É o caminho. Bom, mas vamos lá. Aí também entra a questão do IOF, né, 30 dias, tabela regressiva da renda fixa do IR, também sobre rendimentos. Liquidez geralmente não tem, né? E no vencimento, atentar para os prazos e também está atrelada ao FGC aí, tá bom? Então, bom, pessoal, então na verdade assim, ó, aí já começa a semana também já para outra aula. Deixa eu tirar o compartilhamento. Bom, de forma geral, assim, o que é a ideia hoje? Era a gente entender um pouco do que nós vimos sobre as, o que são aqueles índices de referência que nós temos, né? Que são, o que é um indexador e como eles se comportam dentro desses tipos. Então, assim, vocês perceberam que a gente passou pelo nome de todos eles. Tem a questão de se são isentos, se não são isentos, se está atrelado, tem o IR, a liquidez, tudo isso. Mas você percebe que tudo isso está atrelado a nós sabemos ao qual índice está atrelado, se é o IPCA, se não é, se é uma renda fixa ou não. Se tá, o que a gente vai mais utilizar mesmo é se tem a questão da liquidez, do prazo, as coisas todas, mais do que o próprio nome, né? Às vezes a gente acaba se perdendo ou se prendendo a tentar decorar o nome, que vai vir com o tempo, mas deixa de se atentar para aquelas questões. O que é o índice? No que ele vai me garantir o rendimento? Né? Tem a questão da liquidez, não tem? Esse daqui permite ter liquidez, não permite? Qual o risco? Né? Então, acho que a gente tem que mais trazer nesse sentido. Mas, de forma geral, ficou alguma dúvida nessa questão? Passou tranquilo? Só uma dúvida, Altair. Hum. Quando incide o imposto de renda, tudo é uma taxa fixa do imposto de renda? Vamos lá. Beleza. E só o valor do imposto é 15%? 20%? Então, peraí. Eu vou compartilhar a tela com você do imposto de renda que a gente já vê. Tá tranquilo. Vamos lá. Bom, tá aí, ó. Vamos voltar uma? Opa. Ó. IOF. 30 dias. Ele só vai incidir, é regressivo. No primeiro dia, se eu depositei e tirei no primeiro dia, eu pago 96% de imposto sobre o rendimento da aplicação. Eu depositei 1.000, vamos supor, estou dando, né, esse exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor, eu pus lá 1.000 hoje, vamos supor que deu R$100. 96% dos R$100. Vai até o 29º dia. Se eu deixar, vou exemplificar os mesmos R$100. Vendeu R$100, no 29º dia eu tirei 3% desses R$100. Beleza? De forma geral, você vai investir com planejamento. Então, você vai investir, não vai querer tirar daqui 30 dias. Então, de forma geral, você não vai pagar IOF. Se você fez um planejamento, a não ser que tenha... aconteceu uma coisa muito que tem que tirar o dinheiro. Aí já era. Né? Aí não tem jeito. Tá bom? Mas também é sobre o rendimento, não é sobre o valor aplicado. Imposto de renda. 6 meses. Até 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5% sobre o rendimento. Então, 22,5% dos R$100 que eu dei exemplo lá. Beleza? Passou de 6 meses até um ano, né, 360 dias, são 20%. Também sobre os rendimentos. De um ano até 2 anos, 17,5%. Acima de 2 anos, aí passou de 2 anos,
aí chega no final que é 15%, se for 2 anos, 3 anos, vai ser 15% sobre o rendimento. Beleza? Ué, Edson, essa tabela aqui é totalmente diferente do IR pessoa, quando a gente vai fazer, né? Ela. Essa daí é mais simples, né? Ela aplica direto o índice, né? É, Só que considerando que é pelo rendimento, né? é. É porque, gente, o próprio nome diz, né? Imposto de renda. É imposto de renda. Tanto, lembra que. Bom, não vou falar de política, mas assim, eu não sei se você lembra alguns dos discursos que o Lula tinha, ele falava, salário não é renda, lembra que ele falava por causa do imposto? Ou não só ele, tinha outros também que falavam, ó, cobrar imposto de renda sobre o salário, mas salário não é renda. Então, enfim, aí ficava essa discussão se era renda ou se não era, porque é imposto sobre renda. Então, o que rende é onde vai sair o imposto. É o que rende. Então, no caso nosso aqui, o senhor depositou 1.000, o que rendeu foi 100, então é sobre os 100. Fechou aí, Dilson? Beleza, perfeito, pai. Obrigado. Mais alguma coisa, gente, do que a gente viu aí? Então, hoje nós falamos sobre isso aqui, né? Ó, deixa eu passar aqui. Acho que ficou tranquilo? Beleza? Acho que não ficou dúvida, não, né? Então, beleza. Então, já tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu só dar uma olhada aqui para dar uma. Eu vou mandar para vocês. Aí na próxima aula nós vamos falar mais sobre. Aí nós vamos entrar um pouquinho sobre matemática financeira, tá? É, Mas também não vou, gente, não é para pirar nas ideias, não, tá bom? Eu vou trazer bem conceitos básicos, não tem que decorar nada, é fórmula tal. Mas a ideia é a gente enxergar como que os juros compostos agem, tá bom? Então a ideia é você conseguir. É aquele negócio da Matrix, né? O filme Matrix lá, o Neo, né? Até antes dele tomar a pílula lá e começar a compreender, ele não via nada. Mas agora, depois que a gente tem o entendimento como funciona, a gente olha, pô, além de tudo isso que nós já vimos, de saber dividir essas questões, ó, vale a pena nesse ou não vale, ó, 90% se dei, não dá, né, cara? Eu quero mais, né? Então você começa a ver, atrelar ao risco, você ainda vai começar a entender o que é os juros compostos, o que é um juro simples, como que isso, né, se comporta no meu dinheiro quando eu estou aplicando. Então, ter essa visão ela é bacana para a gente poder tomar a decisão de investir, né? Porque, na verdade, a renda fixa é uma parte da carteira de investimentos, né? Se você for olhar, você vai ter renda fixa, vai ter renda variável, você vai ter fundos, então você vai ter algumas coisas ali que você vai dividir a sua carteira para trazer rendimentos em momentos diferentes, porque varia. Às vezes a renda fixa está dando mais e as ações estão dando menos, mas não deixa de dar, né? E às vezes o contrário também acontece. Então, uma carteira balanceada, a gente vai falar isso também mais para o final, né? Eu vou falar de carteira, mas aí depois a gente, prosseguindo, a gente entra na questão das ações, para a gente entender como investir em ações também, para poder exatamente pôr essa carteira para funcionar. Mas aqui é a base, lá você também vai ter que ter trilema, vai ter que ter o dilema, vai ter que, né? A diferença é que você se torna sócio e, né, no nosso treinamento ele é para longo prazo. Então, muito mais voltado pensando, eu não vou falar de day trade, eu vou falar de investimento para longo prazo, né? Pensando aí de ter dividendos caindo para manter você na sua aposentadoria. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Acho que por hoje é isso aí mesmo, né? Para não ficar entrando muita coisa na cabeça, acho que já ligou uma coisa com a outra aí, dá para a gente caminhar. Beleza? Beleza, Fernando. Valeu, Adilson. Valeu, Edson, pai. obrigado, cara. Obrigado aí, Adilson, por estar aqui, por estar participando, beleza? E se tiver dúvida, manda lá, cara. Manda lá. Valeu. Valeu, Adilson. Valeu, Edson. A gente se fala, cara. Até mais. Até mais. Falou, até aí. Um grande Até abraço, mais. Edson.